Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui do MCU, Movimento Circular Uniforme, e usar o Lab-Vascac. No MCU, é aquele movimento, né, com trajetória circular em que a velocidade escalar, linear ou angular é constante e diferente de zero. Então, aqui tem uma ilustração aqui de um satélite geoestacionário. Ele tem uma velocidade constante e está ali ao redor do planeta Terra, fazendo ali um ciclo de 24 horas ao redor do planeta. Essa é a figura. Bom, lembrando que a velocidade ela tem o mesmo sentido no movimento e direção tangente à trajetória. Então, aqui vocês têm na figura essa característica. Você tem a velocidade aqui indicada, ó, no mesmo sentido do movimento e direção tangente. Por isso que essa retinha aqui, esse vetor, tá bom? Então, quando você vai para a circunferência, olha como ela fica indicada aí, ó. Ela é constante em módulo, mas ela tem uma variação na sua direção. Isso é muito relevante no movimento circular. Então, você tem esse vetor aqui com direção diferente desse. O módulo é o mesmo, a intensidade é a mesma, ó. Todos têm direção diferente. Isso é importante para entender a presença de uma variável importante nesse movimento, que é a aceleração centrípeta. Então, a gente tem que entender também que no nosso estudo a gente vai ter um arco, que é o ângulo central, e o arco aqui fora, melhor dizendo. O arco é esse aqui, que é exatamente esse espaço que você poderia até considerar que é uma pessoa caminhando aqui. É um espaço percorrido. Esse arco sobre o raio vai me dar o ângulo central, certo? Isso tudo em radianos. Então, quando você pensa na velocidade angular, que é uma das variáveis aqui, você pode pensar em velocidade também, só que no caso a velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. De forma análoga, você vai usar agora uma velocidade ligada ao deslocamento angular, que é exatamente a variação do ângulo em relação ao tempo. Então, você vai usar a letra ômega, ômega sobre variação do tempo. Então, a gente pode destacar que o ômega vai estar ligado ao quê? O ômega vai ser a velocidade angular. Então, vai ser em relação à variação do arco, né, do ângulo central, né, aqui chamado de φ, sobre o tempo. E essa aqui, a aceleração angular, vai ser a variação da velocidade angular sobre o tempo. No nosso estudo, ela é igual a zero, porque nós estamos no movimento em que você não tem aceleração angular, você tem a velocidade angular. A aceleração que nós vamos ter não é a angular. E a gente pode ir, né, destacando aqui mais uma vez, aqui usando letra grega θ, e anteriormente a gente usou outra letra, né? Então você vai ser sempre a variação de θ sobre t. Bom, reforçando então as grandezas angulares. Você tem um espaço angular, aqui chamado de φ, ou poderíamos usar θ, velocidade angular, radianos por segundo, e a aceleração angular, radianos por segundo ao quadrado. Bom, lembrando também que a gente pode fazer uma relação entre as grandezas angulares e lineares. Sempre essa associação entre angular e linear. Como é que a gente faz isso? A variação do ângulo é a variação do arco sobre o raio. O arco é uma distância ΔS sobre o raio, então ΔS vai ser a variação do ângulo vezes o raio. Fazendo isso, a gente substitui aqui, fazendo uma identificação, uma identidade entre a velocidade linear com a velocidade angular. E a diferenciação vai ser apenas que a velocidade linear vai ser a velocidade angular vezes o raio. Então, basicamente, também nós temos uma fórmula que relaciona a variável frequência, frequência e período, à velocidade. Então, quando você lembra aí o que é frequência, é o número de ciclos por segundo, ou 1 sobre o período. Então, quando você lembrar disso, você pode tirar aqui, ó, o período é o tempo para completar um ciclo. A gente usa a letra T. O tempo
Então a gente vai trocar aqui na variável t, a gente usa, na variável tempo a gente usa o período. E na variável variação do ângulo a gente usa 2π. Então, porque nós estamos trabalhando aqui com um deslocamento angular completo, né, para fechar uma volta. Fechar uma volta é um período, então você vai ter 2π sobre t, já que nós estamos trabalhando com um período completo. E a gente pode, fechando essa análise, discutir sobre a aceleração no movimento circular uniforme. Como assim? A pergunta, né? Como pode ter aceleração? Pode sim. Só por que tem aceleração? Porque há uma mudança na direção da velocidade. Então, essa mudança é a aceleração centrípeta. Nós estamos aqui visualizando. Essa aqui vai para o centro do movimento. Olha aqui embaixo da minha imagem. Essa aqui que vai para o centro do movimento é a aceleração centrípeta. Aí vamos ver no simulador também. Então, ela existe no movimento uniforme. Só que nós estamos falando aqui de uma mudança de velocidade, de direção da velocidade, não da sua intensidade. Então a aceleração centrípeta vai ser v ao quadrado sobre r como valor quantificável. Destacando como ela é v ao quadrado sobre r, e v pode ser ômega r, que é a velocidade angular. Substituindo aqui, você vai poder substituir a fórmula por a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, você tem a aceleração centrípeta, tá bom? Aqui um grande resumo, né? Você tem a velocidade angular, variação do ângulo sobre o tempo, ela é constante nesse tipo de movimento. Você tem aqui ela em relação ao período, vai ser 2π sobre t, ou usando a frequência 2πf. Não tem aceleração, no caso, angular, né? Apesar de você ter a aceleração centrípeta. Então a gente pode usar aquela fórmula que a gente conhecia, S igual a SO mais VOT. Só que aqui agora usando a velocidade angular, ômega. Um exemplo rápido aqui, você tem uma roda gigante que dá a volta em 1 minuto. Vamos calcular a velocidade angular e deslocamento angular para 5 segundos do movimento. Então tem que ter muito cuidado, né? Porque a unidade de minuto não é a unidade do SI. Então você vai trabalhar com 60 segundos. Você já tem aqui as fórmulas que a gente falou agorinha. Então, 60 segundos vai ser o ciclo completo. Então você tem um período. Então vai ser π sobre 30 quando você simplifica radianos por segundo. O deslocamento vai ser, você vai querer encontrar exatamente a variação do ângulo, né? Então, a variação do ângulo vai ser a velocidade angular vezes o tempo. Então, você tem aqui ômega é π sobre 30, o tempo de 5 segundos andou quanto? O ângulo de π sobre 6 radianos foi o que você andou, tá bom? Mas se a roda gigante tiver aí 10 metros de raio, olha aqui a figura aqui, 10 metros. Pronto, aí você pode encontrar a velocidade na relação linear, né? Transformando, usando o raio como parâmetro aí na sua fórmula. Então você vai ter aproximadamente 11 metros por segundo ao quadrado. Então nossas referências, aqui nós temos o nosso simulador. Vamos ver aqui o simulador. Olha aqui ele. Esse é o simulador VASCAC que nós vamos usar aqui. Ele tem aqui, você pode acessar essa bolinha aqui para encontrar as fórmulas. Vamos dar uma parada nele aqui. Ok. Então aqui você vai ter aqui como ver a posição, né? Variar o vetor de posição, rapidez ou velocidade, aceleração. Vamos começar de posição. Então você coloca aqui, ele vai indicando a posição dessa esfera, que
cumpre aqui, ó, a posição dela, né? Ela está aqui com um período de 33 segundos, a primeira coluna aqui, né, pessoal? A frequência é o inverso sobre 3 e a velocidade angular 2,09 segundos por segundo, radianos por segundo. Então, o que acontece? Você tem aqui um gráfico em azul e outro em vermelho, que são a indicação das variações da posição horizontal azul, vertical vermelho. E aí você consegue ver o vetor resultante aqui de rosa. A rapidez seria o vetor velocidade. Então, aqui a gente tem uma lupa aqui para diminuir. Então aqui você vê o vetor velocidade, os componentes azul horizontal, vermelha vertical e violeta componente vertical, componente resultante. Violeta não, rosa. E aí você pode ver esse comportamento dela, né, mudando constantemente sua direção. Então, nesse simulador, você percebe bem que existe algum tipo de aceleração, já que a velocidade está mudando algo, né, que é, no caso, a direção. O módulo não, o módulo continua o mesmo, né? Você vê aqui, ó, na quarta coluna aqui, a velocidade 20, quase 21 metros por segundo, tá bom? Agora a aceleração vai ser um vetor, né, para dentro. Esse vetor aqui, ó, a aceleração é centrípeta. Então ela é essa voltada para o centro, apesar que tem suas componentes em x e y, mas ela é constante. A aceleração aqui é constante no movimento circular uniforme. O movimento circular uniformemente variado, esse sim, você vai ver que tem uma variação da aceleração. É isso aí, pessoal. Dá uma curtida no vídeo e se inscreva.